Olá pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas e hoje vamos falar sobre 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios. É incontestável que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, como foi da primeira carta também. O apóstolo Paulo ele passou um período de 18 meses na sua segunda viagem missionária, ministrando na igreja de Coríntios, na igreja da cidade de Corinto. O apóstolo Paulo ele deixou essa cidade após 18 meses de ministração e ele começou a receber notícias muito ruins da igreja de Corinto. Essas notícias aquelas que nós vimos em 1 Coríntios, que eram problemas graves de divisão, de imoralidade sexual e etc. Ele estava ali na igreja de Éfeso e ele escreveu uma carta que ele menciona em 1 Coríntios 5:9. Essa carta se perdeu, muitos chamam de Carta das Lágrimas, porque dá a entender que era uma carta muito triste, expressando a tristeza dele com relação aos problemas da igreja. Ainda lá em Éfeso, ele recebe mais notícias a respeito de problemas, divisão e etc. E ele recebe uma carta da igreja de Corinto. Essa carta está pedindo esclarecimentos com relação a algumas questões. Ele menciona isso também em 1 Coríntios 7:1. Ele responde escrevendo a primeira carta a 1 Coríntios, que está na Bíblia. Então, a primeira carta que ele escreveu não está na Bíblia, se perdeu. É a chamada Carta das Lágrimas, que ele menciona em 1 Coríntios 5:9. A segunda carta é a 1 Coríntios que está na Bíblia. Tá? É em resposta a uma carta da igreja de Corinto. Ali ele menciona a primeira, chamada Carta das Lágrimas. Ele planeja ficar um pouco mais ali na igreja de Éfeso, onde ele estava, de onde ele escreveu 1 Coríntios. E ele envia então Timóteo a Corinto para tentar ali ministrar a igreja, pastoreá-la e tentar resolver aqueles problemas todos que estão vivendo ali, de imoralidade sexual, de divisão, de falsos profetas, falsos mestres e falsos apóstolos. Mas outras notícias preocupantes começam a chegar ao apóstolo Paulo, incluindo essa questão dos falsos apóstolos. Paulo temporariamente deixa a igreja de Éfeso e vai para Corinto. Essa visita dele lá foi uma visita bem difícil, muito dura, que ele menciona aqui em 2 Coríntios 2:1, que ele fala que causou grande tristeza à igreja. Alguém ali da igreja também insultou ele publicamente, como ele menciona no capítulo 2, versos 5-8, e no capítulo 10 também, no capítulo 7, capítulo 2, 5-8 e verso 10, e capítulo 7, verso 12. Então ele é insultado, ele diz que ele sente que ele causou muita tristeza à igreja de Corinto com essa visita dele. Por conta de tudo isso, ele vem embora, retorna para Éfeso, e ele diz lá no capítulo 1, verso 23, que ele também volta para Éfeso, deixa a igreja de Coríntios para evitar mais repreensões como as que ele já havia feito e percebeu que causou uma tristeza muito grande na igreja. Então, para evitar maiores repreensões, e muito triste pela falta de lealdade e os insultos, ele vem embora. E então de Éfeso novamente, ele retornou a Éfeso, ele escreve o que é conhecida como a Carta Severa. A Carta Severa ele menciona no capítulo 2, verso 4 de 2 Coríntios. E ele envia através de Tito, como ele menciona no capítulo 7, versos 5-16.
Então essa foi a terceira carta. Tá? Depois que Paulo tem que deixar Éfeso por causa de um tumulto muito grande causado por Demétrio, uma espécie de um protesto, de uma manifestação nas ruas pública que esse homem, esse comerciante Demétrio faz, juntando muitas pessoas ali em Éfeso, principalmente do comércio, entristecidos porque muitos estavam se convertendo e abandonando a idolatria, e o comércio de ídolos começa a ir mal. Isso está mencionado lá em Atos, capítulo 19. Paulo, então, é obrigado a sair de Éfeso por causa disso e vai a Troade encontrar Tito. Ele fala sobre isso no capítulo 2 de 2 Coríntios. E ali com Tito ele recebe novas notícias a respeito da igreja de Corinto. E ele fica muito feliz, muito aliviado, porque as notícias são boas, dando a entender que eles se arrependeram de tudo que estava acontecendo ali e se arrependeram do que eles haviam feito ao apóstolo Paulo. Isso está no capítulo 7, verso 7 de 2 Coríntios. Paulo, ele recebe isso com muita alegria, mas ele sabe que as coisas não se resolvem tão facilmente. Ele sabe que a qualquer momento podem haver novas divisões, novos problemas, novas rebeldias ali na igreja. E então ele resolve escrever sua quarta carta à igreja de Corinto, que é a carta 2 Coríntios, que está na Bíblia. Então, de 4, apenas 2 foram inspiradas pelo Espírito Santo e fazem parte do cânon do Novo Testamento. Vamos lá. Nessa carta, o apóstolo Paulo expressa bastante alegria, bastante alívio pelos problemas que estavam ali se resolvendo, pelo arrependimento dos cristãos ali de Corinto, como ele menciona no capítulo 7, mas ele também expressa ali algumas preocupações. Então, o que ele escreve nessa 2 Coríntios? Do capítulo 1 ao 7, ele defende o seu apostolado. Ele havia sido atacado anteriormente, agora ele está defendendo seu apostolado. Do capítulo 8 e 9, ele exorta ali os cristãos a retomar os preparativos para a coleta para os pobres da igreja de Jerusalém. E do capítulo 10 a 13, ele confronta diretamente os falsos apóstolos que estavam ali envenenando com as heresias a igreja de Corinto. E como ele havia também já escrito, ele foi ali a Corinto. No capítulo 12 e 13 ele menciona isso, a sua ida à igreja de Corinto. A participação da igreja de Corinto ali na oferta para Jerusalém, que Paulo também menciona em Romanos capítulo 15, e nos faz entender que essa terceira visita de Paulo a essa igreja foi bem sucedida, porque ele menciona em Romanos que a igreja de Corinto teve essa participação e que foi muito boa. Então ele fala no capítulo 12 e 13, e ele confirma em Romanos a sua ida então à igreja de Corinto. Os principais personagens que aparecem nessa carta é o próprio apóstolo Paulo, é Timóteo, que é, como já mencionamos, enviado como um missionário ali para pastorear a igreja, e depois Tito, também é um outro discípulo do apóstolo Paulo, também pastoreando e auxiliando ele nos ministérios, que também foi enviado para Corinto. E os falsos apóstolos que aparecem ali. Então nós vemos que os problemas ali nessa igreja realmente foram sérios, Foi necessário algumas visitas do apóstolo Paulo e foi necessário o envio de 2 dos melhores discípulos do apóstolo Paulo para pastoreá-los. Vamos ver os temas que ele aborda aqui nessa carta. Nós já vimos o âmbito geral, mas vamos ver um pouco melhor. É uma carta bastante pessoal, 2 Coríntios contém também diversos temas teológicos importantes, apesar de ser bastante pastoral. Retrata Deus como o Pai, como um Pai misericordioso no capítulo 1 e no capítulo 7,
e também retrata Deus como Criador, no capítulo 4, e aquele que ressuscitou Jesus da morte, no capítulo 4 e 13, e que ressuscitará os cristãos também. Ele menciona isso no capítulo 1. Então ele nos mostra Deus com vários atributos ali, o misericordioso, o Criador de todas as coisas, né? Aquele que ressuscitou Jesus da morte. Nós sabemos que ali isso é uma das coisas que os falsos profetas colocavam ali em Corinto, nessa questão de não crer na ressurreição, e que ressuscitará os cristãos também. Cristo, em 2 Coríntios, é aquele que sofreu, né? Capítulo 1, verso 5, que cumpriu as promessas de Deus, no verso 20, que foi o Senhor proclamado, no capítulo 4, verso 5, e que manifestou a glória de Deus, e aquele que tornou-se pobre por causa dos cristãos. Capítulo 4, capítulo 8. E nós sabemos que Paulo também trabalha essa doutrina, né, de Cristo, aquele que se faz pobre, aquilo que se faz sofredor, muito, muito profundamente em Filipenses, nós vamos ver depois. Ele retrata o Espírito Santo como Deus, né? Então ele trabalha a doutrina da Trindade do Espírito Santo no capítulo 3, e o Espírito Santo como a garantia, o selo, né? O penhor, o selo, a garantia da salvação dos cristãos, no capítulo 1 e no capítulo 5. Capítulo 1, verso 22 e 5:5. Satanás aqui é identificado como o Deus desse século, o Deus desse tempo, no capítulo 4, verso 4. E isso é confirmado pelo apóstolo João em 1 João 5,19. E ele é o enganador. Então ele é o que atua através desses falsos apóstolos que estão lá. Então Satanás é o que está por trás ali desses falsos apóstolos. Capítulo 11, verso 14. Ele é o líder dos anjos enganadores caídos e o líder que está por trás desses falsos apóstolos que estão tentando enganar a igreja. Capítulo 11, verso 15. E o fim dos tempos, então, escatologia aqui em 2 Coríntios, o fim dos tempos inclui a glorificação dos cristãos. O apóstolo Paulo trabalha isso no capítulo 4 e no capítulo 5. E também o juízo, no capítulo 5, verso 10. Então a glorificação, a nossa glorificação dos cristãos da igreja e também o juízo de Deus. Então nós vemos aqui que ele apresenta Deus como misericordioso, mas também como juiz, né? É importante ver que a teologia do Novo Testamento ela é abrangente e completa, não apresenta Deus apenas como um Deus de amor, de graça e misericórdia, mas também como aquele que trará o juízo. Alguns outros temas que são abordados é a soberania de Deus na salvação, nós vemos isso no capítulo 5 também, verso 14 a 21. Então, novamente aquela dualidade, né? Novamente aquele paradigma que Deus é soberano, mas tem a participação do homem. Como é que se equaciona isso? O Paulo não explica aqui. Ele apenas nos deixa claro que Deus é soberano com relação à salvação, mas nós também sabemos que tem a parte do ser humano. Capítulo 7, verso 9 a 10, o arrependimento. O arrependimento verdadeiro é a resposta do ser humano à oferta da salvação por parte de Deus. Então, há a soberania de Deus atuando na salvação, mas é necessária a resposta do ser humano com arrependimento. Então, nós vemos que existem ali a participação dos dois, né? Mas Deus não deixa de ser soberano com a participação do ser humano, e a soberania de Deus não elimina completamente essa liberdade do ser humano de escolher. Isso é algo que vai além da nossa capacidade de compreender e de explicar. A palavra de Deus não é absolutamente clara sobre isso, como que se equaciona isso. Deus não quer explicar isso totalmente. Nós vamos com certeza entender isso no futuro, após a vinda do nosso Senhor. A expiação substitutiva de Cristo é apresentada em um resumo muito claro no capítulo 5, verso 21, Cristo substituindo a humanidade, ele como totalmente humano, mas totalmente Deus, tomando o lugar do ser humano ali na condenação na cruz do Calvário, tornando-nos assim justos diante de Deus.
A missão da igreja de proclamar o evangelho da reconciliação, capítulo 5 ainda, verso 18 a 20, e a natureza da nova aliança em Cristo Jesus, capítulo 3, versos 6 a 16. As principais doutrinas que vamos destacar aqui em meio a todos esses assuntos teológicos são algumas: a reconciliação com Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, que renova o relacionamento entre Deus e o homem, principalmente ali no capítulo 5, verso 17 a 21, Deus nos reconciliando com o Pai, Jesus nos reconciliando com Deus, e Deus, é claro, consigo mesmo, sendo Jesus Deus. A expiação substitutiva de Cristo, a obra de Cristo na cruz, que pagou o preço do nosso pecado, nos justificando. Também ali no capítulo 5, verso 21. Então Jesus nos substitui, essa expiação substitutiva, tomando o nosso lugar na cruz, morrendo no nosso lugar, recebendo sobre ele a punição dos nossos pecados, pagando o preço da nossa dívida, nos reconciliando com Deus dessa maneira. E a garantia da salvação para os cristãos através do Espírito Santo, que é o nosso penhor, que é a nossa garantia. Deus, ele nos adota, em Romanos o apóstolo Paulo fala, nos dá o espírito de adoção de filhos, mas aqui em 2 Coríntios Paulo também aborda isso no capítulo 1, verso 22 e 5:5, colocando o Espírito Santo como o penhor, a garantia da nossa salvação. Também a natureza de Satanás, que aparece aqui, a natureza de Satanás como o rebelde original em meio à criação de Deus, capítulo 4, verso 4, capítulo 11, 14 e 15. Satanás como o anjo caído, o rebelde original que cai, se torna Satanás, se torna Lúcifer, que se torna o diabo, que se torna Satanás, o enganador, o pai da mentira, como Jesus falou, que seduz ali a humanidade no Éden. Castigo ou juízo, a justa resposta de Deus para o pecado, capítulo 5, verso 9 a 10. Então nós temos Deus na sua misericórdia, nós temos Deus na sua graça, nos salvando, nos reconciliando consigo mesmo, tomando o nosso lugar na cruz, sendo o penhor da nossa salvação, e Deus também, justo juiz, trazendo o juízo devido e justo sobre a humanidade. Alguns versículos muito importantes aqui de 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios 2, 17, 18. Nós vemos em capítulo 1, verso 20, todas as promessas que há em Deus, estão nele, o sim, a confirmação dessas promessas. E por ele, o amém, estão nele e são por ele, e são para a glória de Deus por nós. Todas as promessas de Deus para nós são por ele, através dele e para ele. Tudo retorna na glória de Deus para ele. Porque é para isso que nós existimos, é para isso que tudo existe, para glorificar o nome do Senhor. E a transformação que Deus opera em nós, a santificação, nós somos transformados de glória em glória, para sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Aleluia. 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mais uma vez aqui, a transformação que Cristo opera em nós, em uma nova criatura. 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Então o apóstolo Paulo aqui, em 2 Coríntios, ele traz um pouco também dessa questão de batalha espiritual, de guerra espiritual, de uma maneira
E nós vemos aqui, temos que ver isso numa teologia muito bíblica. Existe, Satanás existe, o apóstolo Paulo deixa isso claro aqui, ele é o Deus desse século, né? Mas nós temos armas para essa guerra, né? E são armas poderosas porque são armas de Deus, né? São espirituais. E essas armas, né, que é a doutrina, que é o ensinamento, que é a palavra de Deus revelada, é uma arma. Ela é poderosa para eliminar, para derrubar, desmontar os enganos, as mentiras que Satanás coloca na mente das pessoas, levando as pessoas a um verdadeiro conhecimento de Deus e à obediência de Cristo. Isso é o que liberta as pessoas. Jesus falou, né, a verdade vos libertará, é a verdade da palavra de Deus, é a verdade de quem é Deus, de quem é Cristo, o verdadeiro evangelho que traz libertação real e genuína. Algumas palavras-chave para ampliar aqui o nosso conhecimento. Uma palavra que se repete aqui, que aparece aqui em 2 Coríntios, é serviço, né? Em grego é liturgia, que está no capítulo 9, verso 12, indica ministério público ou dever oficial. É uma palavra, né, que aparece no nosso contexto eclesiástico aqui em português. A liturgia, né, se fala da liturgia do culto e tal. Em inglês se usa muito a palavra serviço, né? Essa palavra está relacionada, né, a liturgos, que é usado frequentemente na literatura grega. Era uma palavra bastante comum para designar um homem que realizou algum serviço público. Então o apóstolo Paulo usa aqui para falar sobre quem serve, né, sobre o ministério, né, sobre o dever de servir a igreja. Ele está se valendo de uma palavra usada na literatura grega de servidores públicos para se colocar como tal, como um servidor da igreja. Também pode significar um administrador, né, uma pessoa numa posição de liderança. E Paulo usa aqui liturgia em conexão com o serviço daqueles que trabalham para a igreja. Outra palavra aqui é apóstolo, que vem do grego apóstolos, que significa enviado. Então, entre muitos discípulos, Jesus escolheu 12 para serem seus apóstolos. Esses homens foram enviados por Jesus para levar a mensagem do Evangelho para o mundo e para plantar as igrejas. Então, o apóstolo é aquele que planta uma igreja, é aquele que empreende uma igreja, que começa uma igreja, né? É aquele que também serve a igreja, que leva o Evangelho, que prega o Evangelho. Paulo, ele se tornou um apóstolo, ele teve Jesus ressurreto apareceu para ele no caminho de Damasco e levantou ele como apóstolo. E nós vemos que o discipulado de Paulo ele foi acompanhado, né, como Cristo falou, por grande sofrimento pela igreja. E ele sofria muita perseguição dentro da igreja de falsos mestres, de falsos apóstolos. E particularmente em Corinto, o apostolado dele é questionado. Por isso então ele vem falar aqui, usa esse termo apóstolo para defender o seu chamado ministerial. Então, em 2 Coríntios, Paulo ele defende a autoridade do seu chamado, do seu ministério apostólico. O apostolado é um dos 5 ministérios que o próprio apóstolo Paulo vai descrever aqui no Novo Testamento. Glória a Deus, então nós ficamos por aqui com mais essa nossa aula. Até a próxima. Deus abençoe.